Olá, eu sou o pastor Eduardo Baldassi e quero dar a você as boas-vindas à classe 101, a classe básica para quem quer fazer parte da membresia da Igreja Brasileira Central Florida. Quero dizer para você que eu sempre tive muito cuidado de ser o professor dos membros das igrejas aonde eu ministrei a palavra de Deus. Eu creio que essa é uma função do pastor, é ensinar as pessoas discipulando rumo à maturidade cristã. Muitas igrejas batizam as pessoas, já colocam elas envolvidas em cargos, sem terem ainda maturidade cristã, e isso é a base de muitos problemas em muitas igrejas que estão se tornando igrejas doentes. Quando você aceita Cristo, você dá o primeiro e mais importante passo da sua vida. Você deixou Deus escrever o seu nome no livro da vida, você tomou a maior decisão. Mas o Evangelho, a palavra de Jesus diz que a igreja tem que ir pregar o Evangelho fazendo discípulos e não membros de igreja. Nós temos incontáveis membros de organizações religiosas. Membros de igreja. Mas Jesus ensinou que cada um precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Então, antes de começar essa jornada junto com você, eu quero que você saiba, independente de onde você more, em qualquer lugar do mundo, que Jesus não chamou você para ser somente membro de uma igreja, mas ele chamou você para ser discípulo de Jesus em todo o mundo. Membro não significa discípulo, mas quando eu falo a palavra discípulo, isso significa ser membro. Então, a minha responsabilidade como pastor é ensinar você o significado da sua decisão espiritual por Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, você começa uma caminhada. E essa caminhada não vai ter fim quando nós terminarmos a última aula dessa classe. Não. Essa caminhada é até o dia de você encontrar com Jesus Cristo, quando ele voltar ou quando você encontrar a eternidade. Por isso, a minha responsabilidade como pastor é alimentar você espiritualmente e discipulá-lo em Cristo Jesus, para que você seja, aqui nessa terra, a luz do mundo, o sal do mundo, e você seja um cristão que dê muito fruto e que esse fruto permaneça. Esse é o objetivo que Jesus tem para a nossa vida espiritual, que nós possamos dar muito fruto e que esse fruto permaneça para a sua glória. Então, hoje vamos falar sobre a classe, sobre o significado de ser membro da igreja. Quero dizer a você que nós todos os membros da igreja, principalmente o pastor, estamos alegres porque vocês escolheram aprender mais sobre a Igreja Brasileira Central Florida. Nós não somos melhores do que uma igreja, mas nós somos uma igreja sendo plantada do zero. E quando um pastor decide plantar uma igreja do zero, ele decide fazer uma igreja saudável dentro daquilo que ensina a palavra de Deus. Essa classe é uma introdução básica sobre o significado de ser membro da família de Deus. Quando uma pessoa torna-se membro da Igreja Brasileira Central Florida, ela faz parte da família de Deus chamada Igreja Brasileira Central Florida. E como sempre nós recebemos pessoas que vieram dos mais diferentes tipos de religião, das mais diferentes origens religiosas, essa classe tem o propósito de esclarecer quem é e o que é a Igreja Brasileira Central Florida. A base para essa classe é uma lição bíblica, é um ensino do apóstolo Paulo, que é muito importante que você guarde em seu coração. E eu vou ler junto com você esse texto que diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos
e membros da família de Deus. Deixa eu explicar para você esse versículo. A Bíblia está dizendo que quando nós resolvemos fazer parte de uma igreja, nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas antes nós somos santos e membros da família de Deus. Eu já fui em algumas igrejas que eu entrei, saí, ninguém quis saber do meu nome, ninguém quis saber quem eu era. Eu me senti como um estrangeiro, como um forasteiro. Talvez você já tenha tentado ser membro de uma igreja que você não tenha se encaixado, que você não tenha se conectado, que você tenha se sentido estrangeiro ou forasteiro. Isso acontece quando você não conhece o que é uma igreja, não sabe o significado de igreja ser uma família e não se conecta com a visão da igreja. Algumas igrejas nem possuem visão. Nós não queremos que você se sinta um estrangeiro nem um forasteiro, mas que você seja conhecido como membro da família de Deus. Então, por isso, nós desenvolvemos essa classe, para que você tenha uma cidadania, para que você saiba que você é parte de uma família e não de uma organização, de uma instituição, mas sim de um grupo de pessoas que se chamam irmãos. Ok? Algumas verdades centrais. A igreja é uma família. Ok? A igreja é uma família. Tá bom? A igreja não pode ser uma instituição. Às vezes, por questões burocráticas aqui dos países onde as igrejas estão localizadas, nós temos que ter o CNPJ, nós temos que ter o IT number, nós temos que ter documentações. Então, para o governo, a igreja é uma organização. Mas, espiritualmente, a igreja é uma família. E Deus espera que você seja membro da família cristã. Você pode dizer, como muitas pessoas dizem para mim, pastor, eu quero Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Eu quero dizer uma coisa, a igreja é a noiva de Cristo. Não tem como você seguir Jesus sem que você seja membro da família de Deus. Muitas ilustrações nós encontramos na Bíblia e uma delas muito forte é que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros deste corpo chamado igreja. Uma terceira verdade é que uma pessoa sem uma família, ele é um órfão. Ele está perdido. Todos nós precisamos de uma família. E nós também precisamos da família espiritual chamada igreja. E um dos problemas desse século que nós estamos vivendo é que as pessoas dizem que querem Jesus, mas não querem compromisso com a igreja de Cristo. Então, o alvo desta classe é que eu me comprometa com Cristo e com a igreja. Ok? Então, não há como você falar para mim ou para qualquer outra pessoa, pastor Eduardo, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Eu quero compromisso com Cristo, mas eu não quero compromisso com a igreja. Isso é impossível. Ou você aceita Jesus, e aí você vai ser membro da igreja, ou você está um cristão incompleto. Deixa eu te dizer, igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas a igreja é a comunidade dos salvos, a eclesia. Isso não é algo que algum pastor aqui na terra inventou. Essa é a lição que está na palavra de Deus. E nós, como igreja batista, temos a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Então, nós entendemos que você, ao mesmo tempo, tem que ter um compromisso com Cristo e um compromisso com
a igreja. E é por isso que nós desenvolvemos essa classe, para que você possa entender. E o que faz a Igreja Brasileira Central Florida ser uma família? Então, nós temos aqui um esboço de como será a nossa classe. Primeiro, nós vamos falar sobre nossa salvação. O que Deus fez por nós. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Vamos explicar que a salvação é pela graça, que você não precisa pagar nada, mas vamos explicar que a salvação é pela graça, mas não é a graça relaxada. É uma graça compromissada. Depois, vamos falar sobre a nossa declaração de fé. Por que nós existimos como igreja? Por que nós cremos no que nós cremos? Terceiro, nós vamos ensinar a você sobre a nossa estratégia. Como podemos cumprir os nossos propósitos. Gente, pode parecer muito óbvio questão de estratégia, mas não é. Muitas pessoas têm muitos conceitos errados sobre a igreja. Nós seguimos o modelo da igreja com propósitos, ou seja, nós cumprimos 5 propósitos ao mesmo tempo. Então, toda a nossa estratégia, todas as nossas ações são baseadas nos nossos propósitos. Quarto, vamos falar sobre a nossa estrutura. Quando e onde podemos cumprir os nossos propósitos? Como é que nós fazemos ministério? E nesse seminário, nesse módulo primeiro que você está participando, nós vamos falar nessa sessão número 1 sobre a nossa salvação. Nós vamos ensinar a você sobre a doutrina básica sobre a salvação, sobre esse encontro maravilhoso que você tem com Cristo Jesus, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, aqui, nesta classe, você vai aprender o que significa ser cristão, o que significa ter aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quais são as implicações para a sua vida diária, para o seu cotidiano, sobre o significado de ser cristão. Então, o que você fez? Qual foi a sua decisão? Quais são as implicações de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador? E nessa classe também vamos falar sobre os símbolos da salvação. O que significa batismo, como nós praticamos o batismo, ok? Por que nós não vamos na sua casa te batizar jogando água na cabeça? Por que a gente pode batizar num lago, num rio, no oceano, na igreja? Né? E depois nós vamos explicar o que é a ceia do Senhor. Né? O que significa a comunhão da ceia. Por que nós não celebramos a ceia como outras igrejas? Por que nós pensamos na ceia do Senhor do jeito que nós pensamos? Tudo isso são conceitos que nós vamos explicar para vocês, porque eles geram uma grande confusão quando nós comparamos a eclesiologia de uma igreja com outra. Por que uma igreja joga água na cabeça? Por que outra batiza por imersão? Por que uma igreja leva a ceia no hospital? Por que outra não? Então, tudo isso é muito importante. E na sessão número 2, nós vamos falar sobre a nossa declaração. Nossa declaração de propósitos, nossa declaração de fé, nossa declaração de vida, nossa estrutura, como que a igreja é estruturada, a nossa filiação, as convenções, o que significa ser membro da Igreja Brasileira Central Florida e por que existe o processo das classes. Então, tudo isso você vai estar aprendendo durante esse momento que você está participando dos módulos das classes aqui da Igreja Brasileira Central Florida. E, por fim, nós teremos a sessão número 3, que é a nossa estratégia. Como é que a igreja começou, quem nós estamos tentando alcançar, os círculos de compromisso e a estratégia da nossa igreja. Bom, dito tudo isso, nós vamos finalmente para a sessão número 1, que é sobre a nossa salvação. Que decisão é essa?
quando você estava ouvindo um sermão, eu ou outro pastor fizemos o que a gente chama de apelo. Sermão, e a gente tem que usar essa linguagem mais prática para que as pessoas possam entender, é a palestra do pastor, a palestra bíblica do pastor, chamada em alguns lugares de homilia ou sermão. É quando um pastor pega a Bíblia e, com diligência, ele explica o texto bíblico e aí ele faz um convite, que nós chamamos de apelo. E esse convite que o pastor faz é um convite para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Salvador significa que agora, quando você tomou essa decisão, você não acredita em mais nada que possa lhe dar a salvação, a vida eterna nos céus. Você não acredita em mais santos, você não acredita mais em ídolos, você não acredita em outras divindades, agora o seu foco é Jesus como Salvador. Mas sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa bem interessante. Nós precisamos pregar o evangelho completo. Se eu digo para você aceitar Jesus como Salvador, eu estou pregando a verdade, mas ela não está incompleta. Eu preciso também convidar você para ter Jesus como Senhor. Salvador, vamos falar com a verdade. Ninguém quer ir para o inferno. Então todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas nem todos querem Jesus como Senhor. Então nós precisamos explicar que o evangelho completo, a salvação completa, se dá quando você aceita Jesus como o único caminho, a verdade e a vida, a única maneira de você ter a vida eterna, mas também que você deixa Jesus ser o Senhor aqui na terra. Senhor de quê, pastor Eduardo? De tudo. Da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida estudantil, de todas as áreas da sua vida. Jesus como Senhor. E Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 28, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Não há nem grego, não há nem escravo, não há nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Que maravilha! O apóstolo Paulo diz que quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, nós estamos revestidos de Cristo, e aí cessou, parou. Não há mais diferença entre as pessoas. Todos nós somos servos de Jesus Cristo. Todos nós somos salvos por Jesus Cristo. E isso não depende da sua nacionalidade, do seu status social, não depende da sua classe econômica, não depende do qual gênero, se você é homem ou mulher, mas quando você aceitou a Jesus, você está salvo por ele, porque em Cristo não há separação entre pessoas. E a Bíblia nos ensina isso. A maioria das pessoas vivem a existência sem ter resposta para as perguntas mais importantes da vida. E os anos vão passando, elas não têm ideia por que vivem ou qual é o propósito de Deus para elas. E a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer é: qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Então, todas as pessoas querem ser felizes. E elas fazem essa tentativa de várias maneiras. Primeiro, algumas querem adquirir possessões e bens. Então elas pensam: bom, se eu tiver muita coisa, muitos bens, eu vou ser feliz. Não é verdade. Se fosse verdade, tantas pessoas ricas não cometeriam suicídio, porque elas não são felizes. Segundo, algumas pessoas acham que vão ser felizes porque buscam o prazer. Então elas se embebedam, elas se envolvem nas drogas, no sexo fora do casamento, porque estão buscando prazer. Mas também não encontram felicidade.
Outros acreditam que vão ser felizes se tiverem prestígio e poder. Estão muito enganados, porque prestígio e poder não podem dar prazer eterno. Talvez temporário, mas também não é. Mas a verdadeira felicidade vem por entender o meu propósito de vida. Escute bem, quando você entende o seu propósito de vida, você então sabe o que é a verdadeira felicidade. E essa questão do propósito de vida é a base fundamental da palavra de Deus. Jesus veio a esse mundo enviado por Deus, ele que é o eterno, que sempre habitou com Deus pela toda a eternidade, mas veio em forma de homem a esse mundo para nos comunicar o propósito de Deus para a sua vida. Então, em outros estudos, em outras classes, você vai poder descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você encontra esse propósito, aí você encontra a verdadeira felicidade. Uma pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu vim a este mundo? Por que eu existo? Por que eu estou nesse planeta? Qual o plano de Deus para a minha vida? Então, a Bíblia diz, em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, pois com amor eterno te amei. Então, Deus me fez e fez você, fez todos nós para nos amar. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que coisa maravilhosa! Diz a Bíblia que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, com um propósito de sermos santos e irrepreensíveis, para vivermos diante dele em amor, e ele nos escolheu para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus, segundo a sua eterna vontade. Aqui entra uma diferença. Muitas pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. Não. Por causa do pecado em Adão e Eva, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós, por causa do pecado, nos tornamos criaturas de Deus. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho por adoção. E aí, então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você volta a ser filho de Cristo Jesus, filho de Deus em Cristo Jesus por adoção. Então, é algo que as pessoas precisam entender sobre a nossa salvação. Deus nos ama. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, nós fomos criados para desfrutar um relacionamento pessoal com Deus e para dirigir todo o resto da criação de Deus. Isso faz com que sejamos especiais. Não sei se você entende isso, mas, especialmente nessa classe, nós não vamos falar sobre religiosidade. Nós queremos que você entenda que você precisa ter um relacionamento com Deus. Esse negócio da gente achar que Deus está lá no céu distante, que Ele não ouve as nossas orações, que Ele não está interessado na nossa vida, que Ele se esqueceu de nós, isso é uma mentira que Satanás inventa para as pessoas. Deus sabe o seu nome, Deus sabe aonde você está, Deus conhece tudo sobre você, e Deus nos criou para termos um relacionamento. Sabe uma coisa? O universo é um lugar muito lindo. Nós temos os planetas, nós temos as estrelas. Aqui no planeta Terra nós temos uma diversidade de vida, mas quando Deus criou tudo isso, disse que estava bom, mas resolveu criar o homem e ele disse que estava muito bom.
Porque eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por que Deus nos criou? Para ter um relacionamento conosco. Porque Ele não poderia falar com animais e aves. Ele não poderia falar com os planetas. E esses planetas não iam responder a Deus. Então Ele criou o ser humano à imagem e semelhança para que a gente tenha um relacionamento com Ele e para que nós tenhamos a responsabilidade de dirigir o resto da criação. Nós somos mordomos do planeta Terra. E o que aconteceu? Por causa do pecado, o planeta virou uma grande bagunça, uma grande preocupação. Nós encontramos no nosso planeta poluição, encontramos novas doenças criadas pelos homens. Tudo isso porque o ser humano pecou e se separou da glória de Deus, da graça de Deus, e aí ele desconectou-se do plano de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós lemos o seguinte: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, também lemos: mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Então Deus nos deu a terra, nos deu do melhor do fruto da terra, para que o homem pudesse aproveitar. E aí, no Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que aconteceu conosco? O que aconteceu com a humanidade? Nós pecamos. Então, quando o plano de Deus vem para a sua vida, o Evangelho de Jesus Cristo vem para anunciar a você a salvação, ele é um plano de restauração da sua vida. Quando nós conhecemos a Deus e vivemos em harmonia com os seus propósitos para as nossas vidas, isso vai trazer para você alguns e profundos benefícios. Primeiro, você vai ter uma consciência limpa, porque a partir de agora você vai se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, e aí a sua consciência vai ficar limpa. Você vai ter vida e paz, porque o Espírito de Deus vai morar dentro do seu coração. Nos momentos difíceis da vida, você vai ter a ajuda de Deus junto com você. Você vai começar a ver que tudo na sua vida tem um propósito. Confiança de que nada pode separar do amor de Cristo. Segurança, falando que nem a morte, nem o porvir, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Poder e força, porque você vai ter força para vencer todos os momentos da vida, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Plenitude, você não vai depender das circunstâncias para poder ter uma vida espiritual sempre na presença de Deus, uniforme e abençoadora. Liberdade, porque Jesus disse que a verdade nos libertará. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter todos esses benefícios. Este é o estilo de vida que Deus quer para nós. Então, por que será que as pessoas não são felizes? Qual é o problema? Se Deus tem tanta coisa boa para nos dar em Cristo Jesus, o que é o problema que tem afastado as pessoas de terem uma vida dinâmica, uma vida espiritual abençoadora, um relacionamento profundo com Cristo Jesus? O problema é que o homem tem o desejo natural de ser autossuficiente. O homem tem o desejo de ignorar os princípios de Deus para a sua vida. E toda vez que o homem é autossuficiente, é egocentrismo, nós chamamos isso de pecado. Então, vamos ver aqui algumas declarações que você com certeza já ouviu ao seu redor. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus, não preciso da Bíblia, não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu me basto. Segundo, algumas pessoas têm esse conceito errado.
se me faz bem e eu estou feliz, Deus está feliz comigo, se eu estou fazendo algo que está me trazendo felicidade, eu estou fazendo algo e eu não preciso que Deus me diga o que é certo e errado, porque eu estou feliz. Esse é um sentimento muito forte, inclusive entre alguns membros de igreja, porque pensam estar fazendo a vontade de Deus só porque estão momentaneamente felizes na prática do pecado. Eu lembro de uma canção que dizia que o pecado não dói, porque se o pecado doesse, o homem não pecaria. Então tem muita gente momentaneamente feliz porque está praticando o pecado. Terceiro, muitas pessoas dizem, eu mando na minha vida e faço o que quero. É verdade. Você é dono das suas ações, você tem a liberdade de escolha. E é por isso que, especialmente nessa era pós-moderna, muitas pessoas não querem fazer parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O que eu faço como pastor interfere na sua vida, e o que você faz interfere na minha vida. Então, quando uma pessoa ela é egoísta, é egocêntrica, e ela diz que o que ela faz na vida dela é uma decisão dela, que ela manda na vida dela e ela faz o que quer, essa pessoa ela não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador. Ela não entendeu o conceito ainda de igreja. Ela ainda não pode ser batizada porque ela não entendeu que a estrutura eclesiástica criada por Deus é que nós não mandamos na nossa vida, nós somos servos de Jesus Cristo. E o que eu faço interfere na vida do outro. Então, por causa disso, muitas vezes eu deixo de praticar algumas ações porque eu sei que isso vai trazer um resultado ruim na vida do próximo, na vida daquelas pessoas que eu devo querer muito bem, porque também foram salvas por Jesus Cristo e são membros da família de Deus chamada igreja. Eu mando na minha vida e faço o que eu quero, é a palavra de uma pessoa egoísta que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e, portanto, não pode fazer parte da igreja corpo de Cristo. Mas, pastor, eu conheço muita gente que fala assim e é membro da igreja. É apenas um religioso, porque o preceito bíblico é que nós agimos como corpo. E a Bíblia chama essa atitude de desobediência, ou seja, de pecado. Isaías, capítulo 53, versículo 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no Novo Testamento, em 1 João capítulo 1, versículo 8, diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Então, se você vive dizendo que você é dono do seu nariz, que você faz o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso, e de que você não precisa de Deus, não precisa da palavra de Deus para orientar a sua vida, eu quero dizer que o nome dessa sua atitude é desobediência. Essa é uma das razões dessa classe, porque uma pessoa levanta a mão, ela aceita Jesus, mas muitas vezes ela não raciocina, ela não percebe qual é o tamanho dessa decisão, o que se espera dela. Ela aceitou Jesus como Salvador, mas agora ela precisa aceitar Jesus como Senhor. E o pecado é o responsável pela quebra da relação íntima nossa com Deus. Por causa disso, nós temos medo de Deus, medo da vontade de Deus, medo de pedir a Deus que a vontade dele prevaleça. E nós procuramos viver a nossa vida do jeito que nós achamos, fora da vontade de Deus. E aí, muitas vezes, nós quebramos a cara, nós nos damos mal, tomamos péssimas decisões, porque o pecado nos fez seguir um caminho para o qual Deus tinha dito que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final deles é a morte.
Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouça. Olha só, a Bíblia está dizendo que Deus não ouve as suas orações quando você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Isso é muito sério, gente, porque há pessoas tão perto da Bíblia, tão perto de uma igreja cristã, tão perto de outras pessoas que são salvas, mas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ainda estão vivendo uma vida de pecado. Por isso, a Bíblia nos diz que todo dia nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, que todo dia nós temos que revelar a Deus os pecados. Que maravilha, gente! Você aceitou Jesus, e Jesus, quando ele morreu na cruz, ele rasgou o véu do templo de cima e embaixo, para dizer que não existe mais separação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai por mim. Jesus ensinou que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Então, você tem um caminho aberto para Deus, você tem um caminho de oração a Deus, você não precisa viver envolvido no pecado, você pode a cada dia pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, mas você deve fazer isso sozinho dentro do seu quarto, ajoelhado, colocando o nome em cada pecado, e assim você vai reconstruir não a sua religiosidade, mas o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há uma só pessoa que não tenha pecado aqui nesse planeta. Todos nós pecamos. Então, por isso a Bíblia diz que nós estamos destituídos da glória de Deus. Quando a nossa relação com Deus não está correta, nós temos problemas em todas as áreas da nossa vida. No casamento, na profissão, nas finanças, nos relacionamentos. Quando as pessoas têm problemas, geralmente tentam diferentes soluções antes de se voltarem para Deus. É por isso que Salomão disse em Provérbios 16:25. Há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o final dele conduz à morte. Então, mesmo quando nós não reconhecemos que a nossa maior necessidade é Deus, nós optamos por caminhos errados, formas erradas de tentar conhecer Deus. E eu vou citar para vocês algumas aqui agora. Minha mãe não era cristã. Ela não era evangélica. Ela não aceitou Jesus. Então, eu também não preciso aceitar Jesus. Segunda, não me importa o que você crê, apenas seja sincero. Gente, esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Acharem que não importa o que você crê. A gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo que todo caminho conduz a Deus. Deixa eu explicar para você a origem dessa frase. Nos tempos antigos, existia a Via Ápia. Eram caminhos que conduziam a Roma. Então, no mundo antigo, todos os caminhos conduziam a Roma. E aí, depois que o governo, o Império Romano se envolveu com a Igreja de Roma, as pessoas começaram a confundir a Igreja de Roma como uma única igreja existente no mundo. Não, existiam inúmeras igrejas. Naquele tempo ainda não existiam as denominações. Então, as pessoas diziam, todo caminho conduz a Deus, porque Deus estava em Roma. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, só existe um caminho para Deus. Não existem dois, não existem três, e você precisa seguir o único caminho. Importa sim o que você crê, porque se você crê em coisas que não estão na palavra de Deus, em doutrinas mal interpretadas, suas ações serão equivocadas e você vai ter muita margem para pecar contra Deus. Terceira desculpa que as pessoas dão, eu abandonarei todos os meus velhos hábitos.
Muito bom. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas você precisa muito mais do que abandonar velhos hábitos. Você precisa adquirir novos hábitos. Quarto, eu vou dar duro e vou chegar lá. A salvação não vem pelas obras, ela vem pela fé, para que ninguém se glorie. Ok? Então não tem jeito de você dar duro para alcançar a salvação. Quinto, eu vou ser religioso e eu vou visitar a igreja. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas pensam, se eu for numa igreja todo domingo, uma vez por mês, eu vou ser salvo. Não. Você precisa saber que religião não salva. A religião é para os salvos. Então, meus queridos, essa classe, esse primeiro módulo dessa classe, é a classe 101, a classe que vem para ensinar você sobre os princípios da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus quer que você faça na sua vida, sobre as ações que Deus quer que você tome em sua vida, sobre o planejamento espiritual da sua vida nesta vida e na vida vindoura. Nós estamos falando de vida eterna, de salvação, de encontro com Jesus, de prestação de contas. Por isso, nós estamos passando para vocês o ensino básico dessa decisão. Vamos fazer uma recapitulação no dia de hoje. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você encontra a salvação, você deixa Jesus entrar na sua vida como Senhor e Salvador, seu nome é escrito no livro da vida, ninguém pode tirar o seu nome do livro da vida, mas Deus não está esperando apenas que você seja batizado e seja membro de uma igreja. Não, Ele quer que você comece a construir uma vida de relacionamento com Ele, de obediência, de oração e de resposta de oração, de maturidade espiritual, de relacionamento com Cristo e de muito fruto. Então, é por isso que nós estamos aqui envolvidos com a classe, buscando mostrar para você tudo o que Deus tem de melhor para a sua vida espiritual. E eu quero convidar como pastor para que você continue conosco. Continue participando dos demais módulos que vão chegando semana após semana e nos deixe saber se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a fazer, porque nós queremos alimentar a sua vida espiritual, queremos que você seja um discípulo forte de Jesus Cristo, porque quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, a igreja tem propósito, a igreja é eficaz, a igreja cumpre a vontade de Deus e nós vamos crescer em número e em qualidade ao mesmo tempo. Deus te abençoe, até a próxima classe. Muito obrigado por participar do módulo 1. Amém.